Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso primeiro episódio do Estudando o Espiritismo. Hoje é a nossa continuidade aí dos nossos estudos da Maratona Quaresma Espírita. Vamos aguardando o pessoal chegando. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja bem-vindo. Quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. E aí, olha só, eu lá já tô arrumando o cabelo, né? Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, vamos começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os centros de força. Eu vou pegar minha aguinha, peguem a aguinha de vocês. Espera aí que tá meio aberta aqui a garrafa. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu me chamo Ivete Nunes, eu sou hipnoterapeuta, master em programação neurolinguística, médium ativa há 15 anos, eu estudo há 15 anos aí e trabalho no Espiritismo, mais especificamente aí na doutrina de Allan Kardec. E a gente está dando continuidade aqui aos estudos que a gente fez na Maratona Quaresma Espírita, que foi tá balançando meu celular. Vocês estão percebendo que eu tô balançando assim? Não sei porquê. Engraçado, né? Nunca balanço assim. Vê se fica quietinho. Vou evitar me mexer muito, porque ele tá balançando. Vocês estão percebendo? Não sei porquê. Emoções. Eu entrei aqui agora, o filtro que eu uso geralmente não tinha. Aí peguei esse aqui, qualquer um, pra dar uma aliviada aqui, tá tudo certo. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, continuando então aqui, eu vou começar e a gente vai lidando com as coisas da forma que, se tiver tá chacoalhando, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Carlos Eduardo Simões, bom dia, seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo. Vamos lá. Agora acho que vai. Eu tô tentando entender o que... Eu acho que o meu suporte aqui quebrou. Porque tem que ter emoção, né, gente? Vamos começar. Então vamos continuar? A Mari já tava com saudade. Ai, Mari, te amo. Vocês são maravilhosas, gente. Minhas parceironas aí. Vamos lá. Então, bom, me apresentei um pouquinho rapidinho. A gente tá continuando aí a nossa maratona da Quaresma Espírita. Vamos começar com uma oração de abertura para a gente se conectar com os nossos mentores e guias. Vamos lá? Então, fechando os olhos rapidamente, elevando pensamentos, corações ao alto, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, de toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo. E vamos pedindo a presença das equipes espirituais que vão nos acompanhar nessas lives semanais do Espiritismo. Vamos iniciando o coração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento para nos trazer os melhores entendimentos de tudo que vai ser abordado hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Preparei uma aula bem legal. Óbvio, né, gente, que a gente tem que ir começando do começo. Dani, bom dia. Seja muito bem-vinda. Então a gente vai repassar aqui. Eu já comentei com vocês na maratona que eu quero muito estudar toda a parte energética, né, a parte da ciência aí ligada ao espiritismo. Então eu vou mostrar o livro que eu usei de bibliografia, que é esse Passes e Radiações, do Edgar Armond. O Edgar Armond é uma pessoa muito importante no espiritismo aqui no Brasil. Ele auxiliou aí a montar todo o processo. Para quem não sabe, no espiritismo, de Allan Kardec, espiritismo, vamos lá. Espiritismo, quando eu falo espiritismo, é a doutrina codificada por Allan Kardec, tá? Outras vertentes espiritualistas aí são religiões espiritualistas. Mas quando a gente fala, é possível uma pessoa ter uma outra religião e ser espírita? Nós aprendemos isso em uma aula da Maratona Quaresma Espírita. Isso está em um tópico do livro O que é o Espiritismo, tá? O Espiritismo, ele vem para trazer uma filosofia de vida, ele não é uma religião. Então a pessoa pode ser de uma religião e ela ser adepta do Espiritismo, que é o quê? A visão, principalmente ter essa visão das múltiplas existências e ter um olhar mais expandido sobre o plano extrafísico, tanto em termos comportamentais, em nível de entender que a gente tem uma dinâmica evolutiva também fora do corpo, num plano extrafísico,
como essa parte que a gente vai olhar agora energética. E não tem como a gente não olhar a parte energética sem a gente repassar mais um pouco a parte dos centros de força. Então esse livro aqui, do Edgar Mon, ele é muito importante. O Edgar Mon, ele auxiliou a montar todos os procedimentos dos tipos de passe que tem num centro espírita. Então qualquer centro espírita que você vai, pode mudar um pouco o nome, pode mudar um pouco alguma parte desse passe, mas no aspecto geral, os passes eles são padronizados, tá? Ligados aí à Federação Espírita. Então, um dos pontos muito interessantes do Espiritismo é que ele é muito organizado mesmo, muito sério. Então, vamos lá. Continuando, centros de força. Eles ficam no perispírito, olha lá, no perispírito, o sistema nervoso liga-se por meio dos plexos e glândulas a uma série de centros de força, os chakras na literatura oriental. Então, repassar rapidamente, lembrar que a gente aprendeu, né? Nós somos feitos nós temos a alma, que é a nossa essência, o nosso princípio inteligente individualizado. Essa alma, ela tem uma camada chamada perispírito, que é uma camada energética. Esse perispírito, ele tanto tem um revestimento ligado ao adiantamento da alma, como do nível evolutivo do planeta que a pessoa está encarnando, tá? Então a gente não encarna só uma encarnação na Terra e depois vai para um planeta mais evoluído ou menos evoluído. A gente encarna múltiplas. Só para a gente entender, chega a ser centenas de existências, tá? Então, o que acontece? A gente, quando vai encarnar, a gente vai retirar o fluido cósmico daquele planeta, vai agregar ele no nosso perispírito. E aí a gente vai, o nosso perispírito, o nosso espírito, que é a nossa alma revestida pelo nosso perispírito, vai encarnar num corpo físico. Quando a gente encarna, existe também mais uma camada intermediária aí entre o espírito e o corpo físico, que é o nosso duplo etérico, que ele traz a energia vital. A gente também aprendeu isso na nossa maratona, que ele agrega aí a energia vital ao nosso ser, porque aí já começa a ser um todo, né, gente? Já não é mais só perispírito, não é mais só corpo físico, é um todo. Então, continuando aqui. Aí a gente vai ver, então, o centro de força. Então, no perispírito, o sistema nervoso liga-se por meio de plexos e glândulas a uma série de centros de força. A gente tem que entender que tem que haver um lugar onde existe aí essa permuta de energia, essa troca de energia entre o nosso corpo físico e o nosso corpo energético. E isso se dá exatamente através dos centros de força. Vamos lá, então continuando, e até pus aqui, a gente vai ver mais um pouquinho dos plexos mais adiante, mas os plexos são similares a uma caixa de ligações elétricas em uma casa. Então olha que interessante. Gente, tá incomodando vocês? Porque está me incomodando muito esse negócio, tá coisando assim. Eu acho que vou ter que dar um jeito de improvisar alguma coisa aqui. Pera aí, segura aí, que tá realmente me incomodando. Eu acho que o meu suporte andou caindo no chão. E ele quebrou. Eu sabia que isso acontecia, né? Porque tem que ter emoção. Se não tem emoção... arrumei. Se não tem emoção, não tem graça. Entendeu? Mas a gente é persistente. Agora eu acho que vai curar o mal do negócio. Será que vai? Será que não vai? Ô, bonitinho. Já vou comprar hoje mesmo um outro suporte. Esses dias eu tava vendo. Falei, vou comprar outro suporte. Que eu já tô até vendo que esse vai dar problema só pra mim. Pronto. Vamos ver se agora vai. Melhorou. Então, e olha, já tenho curso de Reiki, conheço bem e tenho certeza que vocês conhecem bem, mas a gente sempre é bom repassar esses pontos. Então, continuando. Então, os plexos, eles são como uma caixa de ligações elétricas em uma casa. E eles são formados durante o nosso desenvolvimento. Tá? Não é que a gente nasce já com tudo pronto, né? A gente vai se desenvolvendo. Inclusive, gente, é uma coisa que eu ainda quero estudar, é o nosso desenvolvimento no útero. Porque tem muita coisa importante que a gente nem imagina que influencia, inclusive na nossa psique, na formação da nossa identidade, que vem desde a época do útero. Então, continuando aqui, e as glândulas? As glândulas a gente já conhece muito bem, elas produzem e liberam substâncias responsáveis pela regulação do metabolismo e bom funcionamento do organismo. Então, quando a gente fala assim, vou falar de uma maneira bem genérica, vamos ver se vocês vão pegar aí
A dica. Quando a gente está falando de tratamentos hormonais, que atuam nas glândulas, você está falando de você mudar totalmente o metabolismo de uma pessoa e o funcionamento do organismo dessa pessoa. Então tem pontos positivos, pontos positivos. Imagina você fazer tratamentos hormonais em crianças, tratamentos muito fortes, assim, muito impactantes. Imagina o quanto crianças que ainda estão tendo aí a formação de alguns, finalizando, dependendo da idade, primeira infância, finalizando a formação de alguns órgãos. Então, assim, é bem sério. Quando a gente fala o olhar espírita, que você tem um espírito encaixando o perispírito e o corpo físico que se encaixam até os 7 anos de idade, e você ter um processo que vai afetar toda essa dinâmica de encaixar, é natural que a pessoa tenha um desconforto, mas ao mesmo tempo, quando você coloca um tratamento numa criança muito jovem, você vai gerar mais desconforto ainda. Bom dia, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos lá, continuando aqui. É um conhecimento importante para o trabalho de passes, e um ponto aqui que eu até perguntei se eu tinha que pôr, se eu não tinha que pôr, e deu que tinha que pôr, apesar de Allan Kardec não citar na sua codificação. Tá? Então ele não entra em nenhum dos livros dele nessas especificações do centro de força que a gente vai ver aqui, mas eles realmente são extremamente relevantes, porque eles trazem detalhes das bases aí dos trabalhos energéticos mediúnicos, né? Bom dia. Então vamos lá. E aí ele fala aqui que foi por conveniência de programação, que na verdade, gente, é muita coisa, né? Então a gente vai ter que ir estudando e aperfeiçoando e acrescentando coisas ao longo do tempo. E tenhamos a humildade também de repassar coisas que a gente já sabe, porque a gente sempre tem coisas para aprender. Então, vamos rapidamente aqui estudar alguns conceitos doutrinários sobre a energia. Uma coisa tão gostosa, né? E eu acredito muito, 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 muito na cura energética. Eu acredito, inclusive, na restauração e regeneração física através da cura energética. E eu acredito que é uma questão de tempo, que provavelmente vai ser umas décadas aí, para a gente ter algumas comprovações e começar a ter aí uma linha de atuação realmente científica que vai trazer novas percepções e novos conhecimentos sobre tudo isso, até novas técnicas, digamos assim. Então vamos lá. Primeiro conceito importante da gente entender sobre a energia, as formas de energia. Há energias de diversos aspectos que circulam no cosmos, alimentando a vida de todos os seres, as quais têm várias origens. Então tudo tem energia, só que não é tudo igual. É tudo igual, mas é tudo diferente, porque elas têm diversas frequências, elas têm diversas composições. Então aqui ele fala, alimentando a vida de todos os seres, as quais têm várias origens. A Terra, o Sol, o espaço infinito e outros seres espirituais. Porque se eu posso passar energia para alguém e receber energia de alguém, eu também estou nutrindo alguém e também estou sendo nutrida, percebe? Então, possuem diferentes características, vibrações, ondulações e cores diferentes. Quem tem aí as pessoas que têm essa habilidade de enxergar as cores da aura, tudo, elas sabem disso. Bom dia, Harumi, seja bem-vinda. Então, olha lá. Então tem as energias que vêm, a gente vai entender um pouquinho as origens dessas energias. Então tem as energias que vêm do centro da Terra e elas são chamadas de fogo serpentino ou Kundalini. E eu achei muito legal, porque é muito ligada à filosofia oriental, né? Fogo serpentino ou Kundalini. Porém, nós vamos chamar aqui de força primária. Então, mas você percebe que é tudo... mas qual a diferença entre chakra e centro de força? É a mesma coisa. Só muda a nomenclatura de acordo com a abordagem que você está interpretando o assunto. Então, a gente vai chamar de fogo serpentino. E essa energia ela é muito importante. Ela fica na medula. Ou seja, lembra? O perispírito e o corpo físico eles estão integrados. E é através dos centros de força que as energias elas vão permutando de um campo para o outro, do físico para o extrafísico e vice-versa, porque os nossos programas mentais na parte material do nosso corpo, parte bioquímica, afetam o nosso perispírito e fica registrado no nosso perispírito. Em contrapartida, questões que a gente traz gravadas no nosso perispírito também afetam o nosso corpo físico.
Então, ou seja, existe uma troca, não é que um manda no outro, os dois estão sempre trocando e agregando um para o outro. E aí, o que é importante aqui? Eu até fui relembrar o que a medula faz. A medula ela produz o sangue. Então, os glóbulos vermelhos são os glóbulos de vida, que traz as vitaminas, traz a nutrição. Os glóbulos brancos, eles trazem o sistema imunológico, que é a defesa do nosso corpo. Então, os dois juntos se complementam aí para trazer o perfeito equilíbrio do corpo. Então, por que isso é importante? A energia da Kundalini fica na nossa medula. E aquela energia, por que às vezes na meditação, o que a gente faz? A gente traz a energia lá do centro da Terra. Muitas vezes a gente faz a meditação, lembra? Ou do topo, e a gente faz o quê? Passando pelo centro da sua coluna, na sua medula, a gente vai limpando esse campo, essa linha de energia aí que a gente tem. Inclusive a Kundalini guarda muitos registros kármicos de todas as nossas existências. Mas aqui, então, para a gente fechar esse tópico do centro da Terra, a gente vai chamar de força primária. Que mais? Temos também as origens de energia que vêm do espaço infinito, que a gente chama de prana, a eletricidade, os raios cósmicos em geral. Então, o prana é muito gostoso, né? O prana a gente também consegue absorver pela respiração. Por exemplo, a yoga, eu não estudo a yoga assim como uma filosofia, não porque eu não gosto, porque não tem tempo mesmo. Então, seria um prazer, porque eu sei que teria muita coisa para agregar. Mas tem muitos movimentos, os movimentos, alterações que a gente tem, tanto de força, como de leveza, como de respiração um pouco mais forte, um pouco menos forte, todas essas oscilações vai fazendo o quê? Múltiplos processos bioquímicos no cérebro. E a gente vai fazendo o quê? Através da respiração, a gente vai absorvendo essa energia que está no espaço infinito, que é o prana. Olha que bacana. Os raios cósmicos, gente, é muito importante, a gente vai ver mais adiante hoje, é muito importante a gente considerar também, porque a gente absorve ele. E a gente está no momento, esse momento da transição planetária, que a gente entrou desde 2012, aí vai durar mais algumas décadas, a Via Láctea está atravessando uma parte aí, digamos, no espaço chamada cinturão de fótons, onde existem emanações cósmicas muito intensas. Então, muito do que a gente vê de ansiedade, existem fatores, tá? Existem fatores materiais, que a gente vai ver o próximo aqui, a alimentação, porque trazem as inflamações e tudo. A gente vai ter, inclusive, um mês para falar só sobre saúde, eu já tenho até um material para trazer sobre isso, muito legal. Então, a gente vai olhar todos esses tópicos. Mas esses raios cósmicos, a gente não imagina o quanto eles influenciam a gente. Quando você vai estudar e começa a ver, então toda essa coisa de estar acelerado, tem todo um aspecto magnético do planeta também, do eixo magnético do planeta. Então, o que é legal, o que é interessante? A gente, às vezes, não consegue ver tudo a fundo, mas a gente entender que existe uma dinâmica muito maior que influencia para que este momento esteja sendo dessa forma. De alguma forma, tem um ganho dos processos serem acelerados, para que a gente possa depurar mais rapidamente. Então, inteligente, pensa assim, vem muito uma cena assim, você está numa carroça com 2 cavalos, e você é a pessoa que vai segurar as rédeas dessa carroça. O cavalo tá lento, você tem que andar 5 quilômetros. Você vai andar lá devagarinho, seus 5 quilômetros. Só que chegou um momento do nosso momento na nossa vida que a gente tem que andar esses 5 quilômetros muito mais rápido. Porque a gente tem que chegar lá na frente, que a gente vai entrar num portal de uma outra frequência, que é o plano de regeneração. Então, o cavalo tá a 1000 por hora. O que a gente tem que fazer? O que acontece? Se você soltar esse cavalo e perder as rédeas do cavalo, só Deus sabe o que pode acontecer. A gente perde realmente o rumo da vida. Porque as coisas parecem que acontecem mais rápido hoje em dia, né? As consequências dos nossos atos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que segurar as rédeas desse cavalo. Como é que a gente segura as rédeas desse cavalo? Através do autoconhecimento e da cura dos nossos bloqueios emocionais. Por que a gente tem que curar os bloqueios emocionais? Porque quanto mais a gente cura, mais a gente harmoniza a nossa alma,
nossos pensamentos, nossos sentimentos, mais clareza a gente vai ter, mais firmeza a gente vai ter. Porque os bloqueios emocionais, eles agem o quê? Nas nossas fraquezas. É o calcanhar de Aquiles. E aí o que acontece? Eu tô ótima, ótima, ótima. De repente, pá, autossabotagem. Eu tô ótima, ótima, ótima. De repente, pá, aquilo lá não deu certo. Claro que as coisas podem não dar certo. Mas o que acontece? Quem aqui nunca teve situações cíclicas assim? Parece que o negócio só empaca, só empaca, só empaca. Então, pensemos nisso. Então, a gente tem energias do centro da Terra, energias do espaço infinito, energias de alimentação. Olha lá, vegetais possuem sais minerais e energias solares que eles absorvem da fotossíntese e as vitaminas, que são as aminas do corpo. Em suma, o homem encarnado se nutre de 3 fontes: sólidos e líquidos, absorvidos pelo sistema digestório. E aí eu me lembro, não tive como não me lembrar de um livro que eu li, quero trazer isso depois para vocês, sobre o intestino. O intestino é a parte, a pele está sempre em contato com o meio externo, mas o intestino ele é muito mais sensível. Pensa uma pelezinha bem sensívelzinha, assim, se a nossa pele não tivesse a capacidade de proteger a gente de certa forma, claro que se ficar muito tempo no sol você queima, mas de proteger a gente do sol, das intempéries, a própria fumaça dos carros, né? Se você ficar muito tempo exposto num lugar que tem muita emissão de fumaça de carro, você passar um lencinho assim, você vai tirar, vai estar tudo escuro, né, de fuligem, porque a pele protegeu. Mas pensa numa pele muito mais delicada, que tudo que entra nessa pele é absorvido. E é o nosso intestino, é a parte do nosso corpo que mais tem contato de troca com o meio físico. Então, é muito delicado. Além dos sólidos e líquidos, então a gente se nutre do ar atmosférico que a gente absorve através da nossa respiração e das energias espirituais que a gente absorve através dos fluidos e raios cósmicos, e ocorre a troca aí pelos nossos centros de força. Então, primeiro então a gente viu as formas de energia, então agora a gente vai repassar rapidamente os centros de força. Eles são como rodas que acumulam energia e distribuem essa energia pelo nosso sistema aí, sistema nervoso. E é como se fosse um input e um output. E aí tem o lado que eles giram também, faz a diferença para a energia a gente tá recebendo ou a gente tá doando energia. Então, através deles, a gente emana a nossa força espiritual. Temos vários chakras, vários pontos de força, vários centros de força. A gente vai ver aqui. Então, eles ficam situados no nosso corpo etérico. Eles estão no corpo etérico, ou seja, no corpo intermediário entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. É muito interessante, eles são como caninhos mesmo, tá, gente? Como se fosse um caninho que liga aqui o nosso corpo físico e a nossa parte energética. E aí a energia vai circulando por esse caninho. Que mais? Então, no homem comum, ele tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. 5 centímetros de diâmetro é bastante, né? Para quem vê os centros de força. Eu vou mostrar, tem uma foto aqui para mostrar para vocês. No homem espiritual, ele é como um vórtice luminoso. Olha que legal. Então, quanto mais a gente trabalha a nossa espiritualidade, óbvio que eles podem estar fechados, podem estar mais abertos. É muito interessante porque quando a gente faz uma harmonização de chakras, a gente faz uma harmonização naquele momento. Mas existem padrões nossos que podem influenciar para os nossos chakras ficarem por mais tempo abertos ou por mais tempo fechados. Então, tomar muito cuidado, que através dos nossos sentimentos, das nossas sensações, a gente influencia também na nossa capacidade de interagir com o meio. Então, eles são ligados às glândulas e os plexos que a gente viu e às nossas capacidades psíquicas. Então, o que acontece? As glândulas, elas vão regular o nosso metabolismo e isso vai influenciar no nosso emocional. Só que o nosso emocional também influencia nos processos bioquímicos e também influencia no processo das glândulas. E toda essa dinâmica é como se a glândula fosse um pontinho físico ligado ao centro de força. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o nosso coronário e a gente tem a nossa glândula pineal. E eles são ligados. Quanto mais eu usar o meu coronário, quanto mais eu desenvolver a minha parte espiritual, a minha conexão com o espiritual, mais a minha glândula pineal vai ser ativada. Porque quando a gente faz meditação antes de deitar, tem todo um processo fisiológico, né? Que é a respiração, a calma, uma série de processos no nosso corpo. Mas por que a gente faz uma meditação, um relaxamento antes de deitar? A pineal vai se conectar
E ela vai ser ativada e ela vai liberar lá, vai trabalhar a parte do que ela secreta, né? Que é aquele que a gente usa pra dormir. Esqueci. Melatonina. Melatonina, vai trabalhar na questão do hormônio do crescimento, por aí vai. Então, é muito interessante. Então, olha só, aí eu quero contar para vocês que a gente aprende no Centro Espírita sobre a projeção luminosa. Quando a gente vai fazer o curso do mediúnico, a gente aprende, tem um dos tipos um tipo de passe que a gente faz um trabalho para melhora no corpo físico. E a gente aprende a projeção luminosa. A projeção luminosa é um comando que a gente faz para a gente trazer uma energia para os nossos centros de força. E eu vou fazer aqui com vocês e eu vou contar uma história para vocês. Um dia, eu trabalhei já na pré-desobsessão, trabalhei nesse da parte física e trabalhei na obsessão. Um dia, eu estava no passe, a gente, lá no centro, a gente faz sempre uma corrente mediúnica. E tem um amparo espiritual muito forte no centro espírita. E eu estava no passe, eu acho que nem fui eu, acho que era uma pessoa que estava fazendo a projeção luminosa. E eu vi, foi muito interessante, eu vi como se fosse assim, um totem, assim, e ele lançasse lasers coloridos à medida que a pessoa estava falando a projeção luminosa. Muito legal. Então, como é que funciona a projeção luminosa? A gente levanta os braços e fala assim, vamos recebendo do alto uma luz azul que desce do bulbo ao básico, equilibrando todo o sistema nervoso. No frontal, um amarelo, no laríngeo, um azul prateado, no cardíaco, um rosa claro, no gástrico, que é na direção do estômago, um verde, formando ponte luminosa com o bulbo, no esplênico, um rosa escuro, no genésico e básico, um verde. Eu vou mostrar aqui para vocês, que sejamos envolvidos por uma cúpula de luz rosa com anéis protetores da cabeça até os pés. Graças a Deus. Olha que delícia a gente fazer essa energização. Não faz parte do Evangelho no lar, mas eu faço na minha casa. A gente faz a projeção luminosa aqui em casa, quando a gente faz o Evangelho. Eu vou mostrar para vocês, então. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, mas é importante a gente mostrar. Aqui é a imagem, a foto dos centros de força. Tá? A gente vai entrar em cada um agora, nas funções de cada um. Então, a gente tem aqui o básico, que fica na direção aqui da nossa coluna. Não sei se dá para ver para vocês aqui. Da base da nossa coluna, tá vendo? Esse aqui é o básico. Aí a gente tem o genésico, que é ligado às nossas glândulas sexuais, né? As nossas gônadas. Nós temos o esplênico. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é o gástrico. O gástrico na direção do estômago, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, o que acontece? Eles são ligados cada um é ligado a uma glândula. A gente já fez meditação das glândulas na maratona do milagre. Não, milagre não. Na maratona Quaresma Espírita. É muita maratona, gente. Às vezes eu me confundo. Então vamos lá. O básico, que é na base da nossa coluna, ele capta e distribui a força primária. Lembra que a gente acabou de ver que a gente ia chamar a força que vem do centro da Terra de força primária? Essa daí mesmo. Ele capta e distribui a força primária, transforma em energia intelectual no cérebro. Olha que interessante. Olha só, quando a gente faz a meditação, que a gente projeta as nossas raízes até o centro da Terra, e a gente traz, exatamente essa força que a gente traz subindo pelo nosso chakra básico, que a gente vai distribuindo essa energia de vida. Então a gente vai vendo que nada do que a gente faz na meditação é por acaso. Inclusive, preparei uma meditação ótima pra gente hoje, dentro dessa linha do nosso trabalho de cenário de vida. Genésico, né? O nosso centro de força genésico é ligado a libido. E aí é muito ligado a esgotamento e desequilíbrio. Eu lembro uma vez o meu médico, ele falou que um dos maiores males que tem tido hoje em dia é mulheres na faixa dos 30 e 40 anos sem libido. Por quê? É um esgotamento desse centro de força. Muito provavelmente a pessoa está fazendo um uso errado da energia dela. E não que errado seja ruim em si, mas às vezes a gente está na dinâmica do dia a dia, sabe, vem muito assim, a gente se esquece da gente. E a nossa energia, quando a gente não tá alinhado, gente, a gente não consegue fluir energia direito. Ou às vezes doa-se muito e recebe-se pouco. Então, não vamos fingir que a gente não tem aí, num contexto geral, pessoas que se doam demais e pessoas que são egoístas demais. Nenhum nem outro é bom. Todos geram um desequilíbrio. Então, a gente tem que estar a todo momento buscando o perfeito equilíbrio.
a todo momento buscando. Ah, mas então, nossa, existe um dia eu vou chegar no perfeito equilíbrio? Não. A vida é uma contínua busca do perfeito equilíbrio. A questão é que assim, eu tô aqui, né? Aqui é o perfeito equilíbrio, aqui é o perfeito equilíbrio. Aí aqui eu tô de mais, aqui eu tô de menos. Então eu tô sempre buscando o quê? Vir pro perfeito equilíbrio. Será que eu vou ficar muito tempo na minha vida no perfeito equilíbrio? Não, porque a gente está num mundo de provas e expiações. A gente vai para um mundo de regeneração, aonde a gente vai oscilar um pouco menos e a gente vai estar um pouquinho mais próximo aqui do perfeito equilíbrio. Então tem que pensar mais ou menos isso, tá? É uma busca contínua, porque a cada passo que a gente dá, a gente realmente vai se desligar. A questão não é só a gente acessar o perfeito equilíbrio em si, é a gente se desconectar dos fatores que geram os nossos tormentos, tá? Os nossos desequilíbrios e desarmonias. Então, quanto mais a gente se desconectar desses fatores, mais próximo a gente vai estar desse perfeito equilíbrio. Então, vamos lá. Esplênico, a gente vai subindo um pouquinho mais. Ele é ligado à circulação dos elementos vitais cósmicos. E ele é ligado ao baço. Gente, muito importante. Eu estou estudando medicina tradicional chinesa. E a hora que eu cheguei no baço, eu fiquei até um pouco assim. Eu falei, preciso dar um tempo. E processar tudo isso. Porque o baço, ele ajuda a regular a intensidade do fluxo da nossa circulação, da nossa respiração, do nosso sangue. E o que acontece? Sabe o tônus vital? É quando você olha pra pessoa, ela tá coradinha assim, sabe? E eu sou muito branquinha, então quando eu tô com o meu tônus vital baixo, dá pra ver. E eu gasto muita energia em diversos aspectos. Trabalho com questões energéticas, eu sou uma pessoa ativa, muito ativa. Então, eu chego a ter momentos assim de estar muito cansada, esgotada de energia. Mas aí eu faço essa reposição de energia. Por que eu tô contando isso? Porque no tom da cutis, a gente consegue ver se o baço tá funcionando bem. Olha que interessante, a gente não para pensar nisso. E é ligado a esse chakra, esse ponto, esse centro de força esplênico. Então, outra coisa que eu aprendi, chá de salsa, de salsinha, é ótimo para ajudar a limpar o baço. Então fica aí a dica, dicas naturais. O gástrico, agora vamos para o centro de força gástrico, na direção do estômago. Manipulação e assimilação dos alimentos. Emoções, sensibilidades. Esse é o ponto de força ligado às nossas capacidades. Cada um dos nossos pontos de força tem uma ligação. Então, o nosso básico, lá embaixo, tem ligação com o ambiente, sempre ligado ao físico. Sobe mais um pouquinho, o genésico, ele é ligado na nossa relação com o mundo. Aí sobe mais um pouquinho, a gente vai entrar agora a gente entrou no esplênico. Agora a gente vai entrar no gástrico. O gástrico, ele é na direção do nosso estômago e ele é ligado às nossas capacidades. Então, quando a pessoa está insegura, quando a pessoa está tolhida no seu poder pessoal, quem tem muito azia, pode pesquisar que você vai ver. Faz uma autoanálise com muita humildade e carinho e você vai ver que é ligado à questão de você se sentir capaz ou não de performar alguma coisa. E também existe uma questão de quando a pessoa é tolhida nas suas capacidades. Então, eu sei que eu posso, mas eu estou num contexto onde eu estou sendo reprimido nas minhas capacidades. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E existem práticas aí meditativas, energéticas, de autoaplicação de reiki, várias terapias que a gente pode fazer para trabalhar isso, tá? Laríngeo aqui na direção da nossa laringe. É muito interessante que a gente não para pensar. Mas todo esse nosso sistema da boca, ele é integrado com a nossa traqueia, com o nosso estômago e com o nosso diafragma e com os nossos pulmões. Então, olha o tamanho que tem aqui de influência nesse laríngeo, tá? Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma energização para minha avó e ela tem uma questão nos pulmões. E eu achava que ia vir no cardíaco, porque o pulmão ele capta a nossa tristeza do cardíaco. Quando a gente fica gripado, pode ter certeza, a glândula timo aqui, que é do nosso sistema imunológico. Pode ter certeza que se você ficou gripado, aconteceu alguma coisa que deixou uma tristeza. E às vezes isso é muito sutil. E a gente realmente conscientemente não percebe. Mas, óbvio que tem motivos físicos, mas existe sempre motivos emocionais. Então, o que acontece? Mas não veio, a energização veio para fazer aqui do laríngeo. Olha que interessante. E também, gente, é um chakra muito importante, porque o laríngeo, ele é a nossa expressão
da nossa identidade no mundo. Ou seja, quem eu me mostro, o seu eu sou no mundo. Então, as atividades ligadas ao uso da palavra, à expressão da sua identidade no mundo. Vamos supor aqui a glândula tireoide, né? Vamos supor aqui que eu falo, tô aqui conversando com vocês, tenho uma missão, um propósito de comunicação, de falar sobre isso que nós estamos conversando, e eu não tivesse desenvolvido isso. Existem grandes chances de eu ter um problema de tireoide, porque eu não estou, o corpo, lembra, a alma, o espírito, o perispírito, ele já tem um campo de força, de energia. O corpo, ele responde a esse campo de energia e vice-versa. Imagina se eu pegasse a minha alma e anulasse ela. Ia ser um problema, porque uma hora o meu corpo físico ia começar o quê? A responder sobre isso. A gente pulou o cardíaco, né? O cardíaco, ele fala aqui sobre a regulagem dos sentimentos, muito ligado ao nosso coração e ao pulmão, como eu disse. Então, voltando para o laríngeo, então é muito, muito mais importante. Inclusive, quem tem compulsão alimentar, fica uma sugestão. Eu não sei se alguém que está aqui ao vivo tem, mas vai ficar gravado. Fica aí uma sugestão de você fazer uma observação. Porque geralmente a compulsão alimentar é justamente questões que estão embotadas no nosso laríngeo. E a gente come, ou também ligadas ao nosso gástrico, a nossa capacidade. Você come, literalmente come os sentimentos, tá, gente? Então, quando a gente fala aí de distúrbios alimentares, condições de saúde de pessoas com excessivo sobrepeso que afeta a saúde, excessivo, tá, gente? Excessivo. A pessoa que tem 3 vezes o seu peso, tudo. É uma questão de saúde. Existem desarranjos aí das glândulas, existem desarranjos emocionais que podem ser sanados. E existem formas de você sanar isso de uma maneira bem sutil, inclusive, um pouco mais de médio e longo prazo. É só precisa ter paciência, mas eu sei de vários casos de pessoas que mudaram de hábitos e assim, mudaram, não precisaram fazer cirurgia, tomar medicamento, nada. É que é mudança de hábito mesmo. E através dessa mudança de hábito, você muda a sua personalidade e lapida a sua identidade. Por quê? Porque você vai libertando e curando os seus bloqueios emocionais e vai acessando o quê? A identidade da sua alma. Percebe que não é só centro de força? Vamos falar sobre centro de força? Eu conheço o centro de força, mas não é só isso. E aí, por fim, ele fala aqui do frontal. Ele não colocou aqui o coronário, mas o coronário ele faz a nossa ligação com o plano espiritual, tá? Ele põe aqui o coronário ele não está ligado ele coloca aqui, ó, ligação com o mundo espiritual serve para o espírito influir sobre os demais centros de força, ligado com a pineal, e ele faz a reativação da consciência do sono e dos desdobramentos, ou seja, a projeção astral, quando o nosso espírito ele desacopla do corpo, ainda ligado pelo cordão de prata, a gente viu isso numa live da Maratona da Quaresma Espírita, e vai aí fazer os caminhos pela espiritualidade. Então pode orar, gente, vai deitar, faz aquela mentalização, pede para ir para escolas no astral, pede para ir, estar doente, para ir num hospital no astral, pede para ir para lugares de luz, para lugares que vão te revigorar, tá? É sempre o comando. Além de ser uma auto-hipnose para nossa mente racional, é de fato um comando para a gente, para nossa alma, fazer esses passeios aí espirituais, certo? Vamos olhar agora aqui. Então a gente viu os tipos de energia, as formas de energia, os centros de força, as funções de cada um desses centros de força. A gente vai ver rapidinho aqui o nosso corpo etérico, tá? A camada intermediária. Então ele fala aqui, existem três, a gente aprendeu aqui sobre os plexos, os centros de força, e a gente vai aprender sobre o corpo etérico. Então ele repassa aqui, os plexos, eles estão no nosso corpo físico, tá? É como se eles fossem um conjunto de glândulas. A gente tem aqui na nossa direção, em várias partes do corpo, no plexo solar, a gente tem, é como se um plexo que ele vem aqui do nosso nervo vago, ele vem da nossa cabeça, e ele abre assim, é muito interessante. A gente nem imagina. Ele vem assim, ele abre, como se fosse uma flor abrindo assim na direção do nosso estômago. O nosso plexo aqui solar, que a gente fala. E ele é físico, tá? Ele é físico. Olha só, são conjuntos e aglomerados de nervos e gânglios do sistema vago simpático, que é o nosso sistema nervoso autônomo,
Que é isso? É a parte que respira, que anda, que fala sem a gente ter que pensar. E aí, olha o cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa nossa mente vai criando os programas que vão parametrizando, vão automatizando processos que não são saudáveis pra gente. Aí fica mais difícil mudar de hábito. Temos também, aprendemos também sobre os centros de força, que são como estações de força no perispírito. Então, os plexos são a parte física, o centro de força é a parte do perispírito, formam campos eletromagnéticos utilizados pelo espírito. Olha só, funcionam em plena ligação com os plexos do corpo material. Então, é como se a gente, na parte física, os plexos, na parte energética, os centros de força, e é através deles que faz a permuta aí de energia. Olha que corpo, mente e espírito formam um só sistema e se influenciam mutuamente. Na verdade, existe um pressuposto de programação neurolinguística que fala: corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Mas eu acrescento o espírito, porque aqui a gente vê que o espírito também influencia. Então, continuando aqui. E o corpo etéreo, que a gente já aprendeu, que ele recebe eflúvios vitais emanados do neuropsiquismo do corpo denso. Ou seja, ele está a todo momento respondendo a... Como que eu posso dizer? Se eu estou muito tempo feliz, o corpo vai recebendo o quê? Uma energia vital de felicidade. Se eu estou muito tempo triste, ele vai o quê? Vai deprimindo. Então, ele vai respondendo sempre ao nosso ânimo, tá? Então, e vai recebendo esses eflúvios vitais. E a gente pode fazer essa captação de eflúvios vitais ativamente, que é o que a gente faz na meditação, certo? O que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz uma aplicação de Reiki, que capta a energia vital e você vai passar para aquele campo de força. Então, ele fala aqui que o corpo etérico, olha, curiosidade muito interessante, ele se desintegra de 30 a 40 dias após o desencarne. Então, ainda fica aquela camada de energia e vai se desintegrando aos poucos aí. É muito interessante isso, né? Então, para a gente finalizar aqui, algumas considerações gerais que eu separei, que eu vou trazer aqui do livro para vocês, e a gente vai fazer uma parte evangélica rápida para a gente poder ir para a nossa meditação. Então, vamos lá. Algumas considerações. As forças espirituais e as cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, penetram nos centros de força situados no perispírito. Daí passam aos plexos orgânicos e destes aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Então, assim, agora a gente vai juntar todos os pedacinhos que a gente viu. Segundo as influências que elas exercem, os centros de força possuem cores diferentes, predominando em cada um deles aquela que corresponde à sua natureza e atividade fundamental. Então, a energia que a gente capta do centro da Terra, ela tem uma densidade, uma cor, uma característica. A energia que a gente capta, a meditação que a gente faz, você vê que, além dela ser completa, ela exemplifica bem. A energia que a gente capta do astral espiritual, ela já tem uma outra densidade, uma outra cor, uma outra característica aí no nosso corpo. Alimentação sóbria, abstenção de tóxicos. E eu acrescentei aqui açúcar, porque é algo que eu venho percebendo, inclusive quando eu faço mapeamentos na radiestesia, e outros fatores influenciam no trânsito livre e desembaraçado fluxo das energias no seu binômio centro de força plexo. Então, muito importante essa aula, porque a gente vai falar mais adiante sobre os outros aspectos de energia, e a gente tem que lembrar que a gente tem o plexo na parte física e o centro de força na parte energética. Medicamentos influenciam sobre as vísceras, músculos e nervos, e toda a parte das energias fluídicas e magnéticas agem sobre os centros de força. Então a pessoa fala assim, não vou mais tomar remédio. Mas se a sua doença atingir um aspecto físico, você precisa tomar o medicamento para tratar o aspecto físico. Mas se a sua doença ela é originária de um aspecto emocional, como todas as doenças são, então a gente precisa trabalhar o aspecto emocional. Então nunca, um não substitui o outro, eles se complementam, tá? E aí tem vários níveis, às vezes uma coisa mais leve, quando você age no energético, já atua no físico também. Mas se é uma coisa mais, algo que já tá muito, vamos supor, a pessoa tem
30 anos sofrendo com um padrão mental emocional que gerou uma doença para ela, um câncer, que seja. Não vai ser em um dia, uma sessão de uma terapia que você vai tirar isso, gente. Que você vai curar isso. Se você demorou 30 anos para o negócio fazer. Por mais que você tenha lá a manipulação quântica, poderes, etc. Cada médium, cada terapeuta tem um nível aí de acessar mentores e capacidade de plasmar energia e influenciar no campo físico. Mas ainda assim, né? Só Jesus Cristo. Aí a gente entende os milagres de Jesus, percebe? Porque ele tinha uma capacidade plena de fazer essa captação e essa manipulação das energias e das forças e influenciar no corpo físico, que são os milagres que ele fez, né? Haja vista interessante aqui para reforçar a mulher que toca no manto de Jesus, que estava com sangramento e ela para de sangrar, só de tocar no manto de Jesus. Mas não é o manto de Jesus, é o campo energético de Jesus, que já tinha toda aquela energia de cura e ela captou, a fé dela curou. O que é isso? Ela já estava com a mente aberta para o corpo dela receber aquilo, o sistema nervoso dela receber aquilo, os processos bioquímicos dela receberem aquilo e já fazerem um processo aí de estancamento do sangramento. Então vamos lá. Só para a gente finalizar, então, a força primária penetra pelo básico, desperta os demais, vem lá do básico, desperta os demais centros e aí vai provocando a reativação deles. A gente, inclusive, vai ver mais adiante sobre essa questão de como a gente ativar os centros de força, para a gente poder realmente começar a ter uma atitude, uma postura ativa em relação a energizar e revigorar o nosso corpo. Olha que legal. No corpo físico, os órgãos dos sentidos recebem as impressões exteriores e transmitem ao cérebro para o conhecimento do espírito. Porém, no perispírito, há matéria própria a receber e transmitir as impressões ou vibrações procedentes do exterior. E este é o segredo da compreensão da quarta dimensão. O espírito vê e sente em todos os sentidos. Ou seja, no corpo físico, a gente tem limitações. No corpo espiritual, perispiritual, não, porque a gente não tem as limitações da matéria que recebe e a gente já viu até os filtros de interpretação, que a gente classifica as informações para que a gente possa conseguir administrar tudo na nossa mente, senão a gente ia ficar muito louco. Então, cada centro, para finalizar a última frase, cada centro de força despertando aumenta as possibilidades dos sentidos físicos e espirituais, como também de faculdades psíquicas ou mediúnicas. Cada um que desperta ou se desenvolve torna o espírito capaz de perceber novas ordens de vibrações. Ou seja, a gente vai se refinando, você vai fortalecendo, expandindo, protegendo os seus centros de força. Então, quanto mais você vai ficando, mais trabalhando a sua energia, mais fortalecendo a sua energia, mais você vai ficando com autoconsciência, autonomia, mais você vai, coisas pequenas vão te afetar menos, porque você vai estar mais firme na sua energia, mais firme na sua, que ele fala aqui da parte psíquica, percebe? Então, a importância da gente olhar para as questões aí do nossa parte energética. Lembrar que aqui essa aula de hoje foi um fundamento para ajudar a gente a ter mais alicerces aí para as próximas emoções que vão vir. E vou trazer agora um pouquinho aqui, para a gente encerrar essa parte antes de fazer a meditação, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para complementar aí, trazer uma parte evangélica, que fala sobre a obediência e resignação. Vou tomar uma aguinha, tomem a aguinha de vocês. Vamos lá. A obediência e a resignação. A doutrina de Jesus, e olha só, vamos colocar esse olhar da nossa energia, toda essa consciência que a gente trouxe da nossa energia para essa explanação que vai ser feita agora. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Ou seja, é o orgulho, né? Se eu obedecer, eu não vou estar fazendo o que eu quero. Se eu tiver resignação, eu vou estar aceitando coisas que eu não gosto. Percebe? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração.
Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, é aquele aguentar em silêncio, né? Tolerar. O frouxo, tá escrito aqui, tá, gente, no Evangelho. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Olha lá. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. É muito interessante, né? Porque na construção material, física que a gente tem aqui do ego, do orgulho, você responder à altura a alguma coisa é algo... calei a boca daquela pessoa, dei uma bela de uma resposta. Só que no olhar espiritual, a gente está perdendo, a gente não está ganhando quando a gente tem essa atitude. Né? No olhar espiritual, a gente ganha quando a gente olha uma pessoa querendo dar um tapa na nossa cara. Obviamente, não vai deixar a pessoa dar um tapa na sua cara. Mas querendo dar aquele tapa na sua cara e você fala: pode parar por aí. Eu vou te perdoar porque eu estou percebendo que você não está em pleno controle das suas capacidades mentais. Afaste de mim e eu vou me ocupar de coisas mais úteis, construtivas e edificantes na minha vida. Então, percebe? Isso é uma interpretação que pode ser usada. Às vezes a pessoa não está dando um tapa na cara físico, mas a forma que ela está falando pra gente. E a gente faz o quê? Não, porque eu tenho que responder. Experimente fazer isso. É muito interessante. É muito interessante. A pessoa falando lá, querendo às vezes te colocar para baixo, querendo às vezes te criticar. E você olha e fala assim, só ouvindo. Se manca, sem trazer uma interpretação. Experimentem depois, quem fizer, depois vem e me conta. Então ele fala aqui, porque aí é o que você está construindo o quê? O seu equilíbrio, a sua fortaleza interior. É isso que a gente não entende. Está construindo a fortaleza interior. Então olha lá, cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou perder essa época. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Exatamente, a gente vem aí de um descobrimento de que nós somos Homo sapiens sapiens. Nós somos seres que sabem, nós temos a capacidade de refletir sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos comportamentos, sobre quem nós somos. Isso é a virtude. E qual é o vício? É a indiferença moral. É a pessoa que não sabe dar uma direção e uma qualidade para essa capacidade. E aí é aquela história da charrete com os cavalos que estão soltos e você não consegue segurar as rédeas. Então, toda a parte do desenvolvimento moral ajuda a gente a segurar as rédeas. E o que é interessante? Tanto no aspecto biológico, evolutivo biológico, ajuda a gente a fazer um caminho, a traçar um caminho claro de desenvolvimento e evolução. Então, a gente tem que entender que é uma outra coisa que eu quero trazer também nas próximas... Vamos ver o que o futuro nos reserva, trazer nos próximos encontros, é a questão do estudo do cérebro. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele também tem um processo evolutivo. E a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso posicionamento que vai fazer com que o nosso cérebro evolua ou não. Coletivamente falando, através do desenvolvimento moral, a gente tem processos aí de autodomínio, de autocontrole, aonde a gente vai reprimir processos bioquímicos instintivos e vai ativar processos bioquímicos mais intelectualizados, mais elevados, mais conectados aí ao transcendental. Isso, quando a gente traz da nossa primeira parte agora do encontro de hoje, que a gente viu a questão dos centros de força e dos plexos, num longo prazo, evolutivamente falando desde os homens da caverna até atualmente, projetando para o futuro, nós estamos de fato fazendo, tem a epigenética, né, que fala também sobre isso, nós estamos de fato aí fazendo o quê? Uma alteração de todo o nosso invólucro físico, todo o nosso organismo, tudo que constitui o ser humano encarnado no planeta Terra neste momento. Então, assim, o que a gente viu na Maratona Quaresma Espírita, da mesma forma que
a nossa alma evolui, o nosso perispírito evolui, o planeta também evolui. Então tudo vai evoluir junto. Só que olha só, quem vai determinar essa evolução somos nós. Olha só, somos nós. Então quanto mais evoluir, quanto mais vocês evoluírem, quanto mais pessoas evoluírem, mais a gente vai ter aí uma evolução coletiva. E é essa a proposta que a gente tem para a nossa civilização no momento, certo? Que é a transição planetária. Então, voltando aqui para a gente finalizar, Espera aí que eu comi um pedaço aqui pra gente finalizar. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Olha só, exatamente o que eu falei. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Olha só, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, assim, e a gente lembrar, gente, que não tem melhor e nem pior, tá? Porque se a gente é melhor, a gente tem o dever de pelo menos orar por aqueles que a gente sabe que estão nas trevas da ignorância da existência. Eu estava, inclusive, vendo um conteúdo agora de manhã e eu estava pensando, meu Deus, a gente tem que realmente orar muito por essas pessoas que têm disfunção de identidade, que não conseguem entender quem são, então estão projetando em outras coisas, outros objetos, enfim, não pode nem entrar em detalhes aqui, mas temos que orar, porque na verdade quem faz a transformação é o Espírito Santo. Então a gente tem que nós temos que ser o exemplo do que a gente acredita. Porque a hora que as pessoas, a gente julga, né? Porque o outro tá errado, tá? E você tá certo? Tô. E o quanto você pratica o que você tá certo no dia a dia? O quanto você pratica o que você acredita ser o certo em todas as suas ações no seu dia a dia? O quanto você acorda e fala assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa de bem. Aí vai lá, o cara te xinga, você fala, não. Ou você fala, não, agora eu me propus a ser uma pessoa de bem. Eu aprendi no evangelho que eu tenho que ter essa paciência. Que forte é aquele que coloca um limite, mas não revida. Então, que é resposta, você já está usando um outro nível do seu cérebro quando você faz isso. E aí o que a gente faz? Então a gente tem que pensar nisso. Que nós nos tornemos o exemplo de tudo aquilo que a gente acredita, da força, do poder de Deus, da fé, da vida, da verdade, para que quando essas pessoas que estão aí nos seus distúrbios de identidade, que estão aí perdidas, que não conseguem encontrar esse caminho, essa direção, se cansarem disso, então elas vão olhar, o Espírito Santo vai tocar no coração delas e vão falar assim, chegou a hora. E elas vão olhar quem? As pessoas que estão fazendo a sua caminhada. E elas vão assim, é ali que eu vou, com aquela pessoa. Então todos nós temos essa capacidade de sermos exemplos aí. Vou falar como vem pra mim, do amor de Jesus, da fé, da luz de Deus, ok? Vamos pra nossa meditação? Tomar uma aguinha, vamos lá, respirando fundo. Gostaram, gente? Vamos fazer a nossa meditação. Fechando os olhos bem tranquilo, a gente vai passear agora no nosso jardim da alma. Vamos captar um pouco dessa energia do centro da Terra pra gente. Então, respirando fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares, vai expandindo pela sua mente, pelo seu cérebro. E você relaxa. Mais uma vez. Seus olhos vão ficando bem pesadinhos, bem coladinhos e você vai ficando cada vez mais relaxado. Você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentindo todo o seu corpo se integrando. Vai sentindo como se você tivesse camadas do seu corpo, seu perispírito, seus campos energéticos. Vão se encaixando com o seu corpo físico e você relaxa 10 vezes mais agora. Vai sentindo um peso saindo do seu ombro. A todo momento você se mantém respirando e relaxando. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você se aprofunde nessa meditação e no som da minha voz. Então você
Vai respirando e vai relaxando agora 10 vezes mais agora. Tranquilamente, respirando fundo. E o ar sobe até o topo da sua cabeça, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão se unindo nesse momento para te trazer imagens, sons, sensações, percepções internas durante esta meditação. Seus olhos físicos se fecham e os seus olhos espirituais se abrem. E esse ar vai descendo em movimentos circulares pela sua coluna, vai limpando a sua medula até a base da sua coluna, até o seu chakra básico, seu centro de força básico. Vai descendo pelas suas pernas e pés. Mentalmente você vai visualizando raízes de luz saindo da sola dos seus pés. Como se você fosse uma linda figueira de fortes e firmes raízes. Essas raízes vão atravessando as camadas do solo até chegar ao centro da Terra. Vão chegando ao centro da Terra, vão se unindo, vão recebendo a energia vital do centro da Terra, vai sendo nutrido, vai subindo, passando por essas raízes. Você vai recebendo essa energia vital na sola dos seus pés, essa energia, essa força primária na sola dos seus pés, vai subindo, passando pelo seu tornozelo, sua canela, subindo pelo seu joelho, subindo pela sua coxa, e você vai sentindo cada vez mais vigor nas suas fibras musculares, no seu quadril, vai sentindo cada vez mais vigor no seu tronco, na sua lombar, no seu abdômen, vai sentindo mais vigor, respira fundo, vai sentindo subir uma energia pelo seu estômago, assim, pelo centro do seu corpo, sobe no meio das suas pernas, sobe para o seu intestino, seu estômago, seu laríngeo, vai envolvendo a sua traqueia, subindo pela sua boca, e você relaxa 10 vezes mais agora. Essa energia vai subindo do centro da Terra, vai expandindo para os seus pulmões, pura luz branca, o centro do seu peito. Permita o seu timo, vai ter uma leve pressão no seu timo, vai expandindo, envolvendo seu coração em pura luz branca, purificando. Vai subindo pela sua garganta, sua cabeça, até sair pelo topo da sua cabeça. Como uma flor que desabrocha no topo da sua cabeça. E ela vai recebendo em volta do seu corpo uma cúpula de luz. No centro do seu peito, no topo da sua cabeça, uma luz muito branca, vibrante, aquele centro de força de 5 centímetros se expandindo. E você vai respirando fundo e você vai expandindo cada vez mais agora. Você respira fundo, você vai expandindo 10 vezes mais agora, ficando maior que a sua casa, maior que o seu bairro, maior que o seu país. Vai expandindo e ficando 100 vezes mais agora. Vai ficando maior que o planeta Terra. 1000 vezes maior agora. Você vai viajando agora pelo espaço. Vai expandindo. Vai subindo diversas camadas multicoloridas do espaço. Vai subindo, passando por uma camada de luz multicolorida. E acessando agora a fonte da energia primária de Deus. A causa infinita de todas as coisas, a consciência suprema. Você respira fundo e vai acessando essa fonte de pura luz branca iridescente. E essa luz vai descendo, você vai subindo e acessando essa fonte, essa luz vai descendo, movimentos circulares por todo o seu corpo, envolve seus olhos, sua boca, sua orelha. Envolve todo o seu corpo. Envolve seu tronco, suas pernas e seus pés. Todo o seu corpo, todo o seu ser é pura luz agora. E você vai concentrando essa energia no centro do seu peito. Vai concentrando bem firme essa energia no centro do seu peito. Você relaxa 10 vezes mais agora. Se concentra 100 vezes mais nessa meditação, no som da minha voz. Tranquilamente. Vai sentindo essa energia se concentrando no centro do seu peito. E mentalmente você vai adentrando esse portal de luz. Você vai adentrando o jardim da sua alma. Você vai caminhando no jardim da sua alma, respirando fundo. Vai adentrando o jardim da sua alma.
E você vai caminhando. Vá percebendo como que é aí o solo no jardim da sua alma. Como que é o solo no jardim da sua alma. Como que são as energias aí no jardim da sua alma. O que tem no jardim da sua alma? À medida que você vai caminhando no jardim da sua alma, você vai começando a se libertar e se curar de alguns orgulhos, vaidades e caprichos que você tem na sua mente, no seu comportamento no dia a dia. Você começa a caminhar nesse jardim da sua alma. Você começa a lembrar de algumas situações que você pode começar a deixar ir, a colocar limites, mas não se exaltar. E você começa a caminhar no jardim da sua alma. E você começa a lembrar dessas situações e você vai deixando ir. Então você caminha e você se cura de todas as dores e sofrimentos que te impedem de exercer o seu autodomínio imediatamente agora. Você segue caminhando pelo jardim da sua alma. Vá plantando sementes de luz. Vá colhendo algumas ervas daninhas. E você vai agora começar a perceber que muitas das suas frustrações, aborrecimentos vão sendo dissipados agora. Você começa a caminhar cada dia mais, a todo momento, com mais confiança. Você começa a caminhar cada dia mais, a todo momento, com mais confiança. Respirando fundo. E você começa a caminhar cada dia mais, a todo momento, com mais confiança. Então você vai, à sua frente, você vai começar a ver uma versão sua do futuro. Sim, você caminha na sua alma e você começa frente a frente ver uma versão sua do futuro. Você vai olhando para você no futuro. Veja a sua frente como se você estivesse com um espelho, o seu eu do futuro. Vá observando uma luz muito forte no centro do peito. Vá observando todos os centros de força do seu eu do futuro. Desde o básico, ali na base da coluna, aqueles 5 centímetros de luz expandindo, o esplênico, o genésico, o gástrico. Vá observando todos os centros de força. Vá observando o cardíaco no seu coração. Vá observando a si mesmo. Vá vendo toda essa luz do seu ser do futuro. E você vai observando que o seu eu do futuro ele vai sorrir para você. E ele vai te entregar um caderno. Esse seu eu do futuro ele vai te entregar um caderno. Nesse caderno está escrito uma rota que ele escreveu para um novo cenário de vida, da sua vida. O que você quer para a sua vida, nos seus relacionamentos, saúde, na sua vida material, financeira, profissional e no seu propósito. E o seu do futuro, ele traz para você. Ele veio lá do futuro, você estava só passeando aqui no jardim da sua alma. E ele veio trazer já para você tudo pronto. Tudo pronto. A sua nova vida, a melhor e mais elevada direção e a melhor e mais elevada qualidade para você dar para a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida material, na sua saúde e no seu propósito. Então ele entrega para você esse caderno. Você recebe esse caderno do seu eu do futuro. E você coloca no centro do seu peito, você coloca no seu coração esse caderno. Então você respira fundo. Vai sentindo esse caderno se integrar a você. Vai sentindo ele virar pura luz. Vai subindo para o topo da sua cabeça, saindo como uma flor de lótus. Se expande no seu coração. Todas as células do seu corpo vão recebendo uma corzinha branquinha de luz. Vai descendo pelas suas pernas, seus pés. Você vai sentindo que essa luz, esse caderno que se dissolveu, que você ganhou do seu do futuro, ele traz todos os códigos, todas as ações, comportamentos, crenças, valores, atitudes, para que você faça uma profunda transformação na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua vida material, no seu propósito de vida. Então você respira fundo, você vai sentindo toda essa luz se acoplando em todo o seu ser.
E o seu eu do futuro fala para você: você me permite mostrar o caminho para que você conquiste tudo isso? E ele vai te mostrar tudo o que é possível você realizar. E você agora diga para esse ser, seu eu do futuro, fala: eu permito. Eu dou permissão para que você me mostre o caminho para chegar nessa vida plena, nesse cenário de vida plena. Então, ele vai segurar na sua mão agora. E você vai caminhar juntamente com o seu eu do futuro para atravessar a estrada do seu futuro. Então, vocês vão caminhando lado a lado e vocês vão chegando na ponte ao futuro. Vocês vão caminhando na ponte ao futuro. E ele olha para você, ele se coloca na sua frente, de costas. E ele fala: agora eu sou você e você é eu. E você caminha e você entra no campo do seu do futuro. Todos os seus plexos e seus centros de força vão se integrando nesse momento, vão recebendo todas as suas glândulas, todos os seus pontos de força, seus centros de força. Vão recebendo toda a energia, todos os códigos do seu eu do futuro. Você respira fundo. Você vai recebendo. E agora você vai abrir a cortina que vai te levar para o seu cenário de futuro. Seu cenário de vida futuro. Mentalmente você vai atravessando essa cortina. Abre a cortina. Você vai se ver em algum lugar. Em um ambiente, com pessoas, situações. Ou sem pessoas e entender por que você estava sozinho. E agora mentalmente você começa a identificar nessa cena de futuro tudo o que é possível você realizar na sua vida. Vá observando os seus relacionamentos. Você respira fundo. Foca a atenção no centro do seu peito, ele se ilumina. Vá sentindo aí o que é possível você realizar na sua vida. Em termos de relacionamento. Como você pode melhorar. Vá sentindo aí, respirando fundo. A sua saúde. Foca a sua atenção no centro do seu peito e você vai sentindo o seu corpo conversando com você. A mão, o braço, a perna. Tem alguma parte do seu corpo conversando com você agora? Vá mentalizando como é uma vida plena de saúde para você e o quanto você vive essa vida já. Então você vai respirando fundo e você vai agora mentalizando a sua vida material. Olha em volta, observe barras de ouro, observe construções, observe papéis e documentos de imóveis do seu patrimônio, observe os dígitos na sua conta bancária, observe, respirando fundo, uma satisfação em relação à sua carreira, à sua vocação profissional. Então você vai agora vendo a sua vida completa como um todo. Vá observando também o seu propósito. Caminha um pouco mais nesse futuro. Vá observando o seu propósito. E agora a sua mente vai retornando. E vai trazendo toda essa verdade de vida com você. Você mentalmente vai recebendo esse cenário de vida para o seu coração. E você vai retornando. E vai vindo devagarinho. Ao final, quando eu falar para abrir os olhos, você vai abrir os olhos e vai vir uma palavra e uma sensação associada a essa experiência deste momento. Então você respira fundo, vem caminhando de volta. Para o momento presente, eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Você vem retornando com uma sensação gostosa de viver a vida, de desbravar esse seu cenário de futuro.
de explorar novas possibilidades. E 2, você respira fundo, vai sentindo rapidamente, vindo lá do centro da Terra, aquela energia primária que sobe pelo seu básico, vai subindo pelo seu genésico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Seu corpo inteiro se revitaliza agora. E 3, vai retornando, vai vibrando agora para sua família, concentra toda a energia da sua luz no seu coração. Vamos vibrando agora para os nossos lares, vai vibrando para as pessoas da sua convivência, vai sentindo seu coração iluminado, seu peito iluminado, vai vibrando para as pessoas que você ama. E pedindo uma permissão para vibrar por si mesmo. E você abre os olhos agora, no 3. Pode abrir os olhos, mexer os braços, as pernas, o corpo todo e retornar para viver uma nova vida, feliz, em paz. Acabou de vir uma palavra aqui para mim, que legal. Que gostoso. Gente, compartilhem. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Como é que foi para vocês? Quem estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de comentar também, tá? Eu vou subir ela mais tarde pro meu canal. Vou abrir mais uma playlist lá. Essa série vai se chamar Estudando Espiritismo mesmo. Eu fiquei pensando em diversos nomes. Tentei aí captar algumas. Vai ser assim mesmo. Hoje foi uma live que para algumas pessoas pode ser muito básica, para quem já conhece bem, mas é essencial que a gente repasse esses pontos para que a gente possa avançar com bastante estrutura. Aqui a gente não está com pressa, o importante é a gente ir aprendendo e reforçando os nossos conhecimentos. Para ficar bem claro, então, essa questão da interação do corpo físico e desse sistema plexo centro de força. Denise, gratidão. Gente, amo vocês. Vou fazer uma leitura rápida aqui pra gente fechar. Deixa eu ver. Uma coisa diferente. Tchau. Olha lá. Olha que legal. Gente, super a ver com o que a gente falou. Contribua com a sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, podem melhorar muito o ambiente em que nos encontramos. Elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer por vezes a coragem de quem estava por fraquejar. Então contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Graças a Deus. É muito louco, né? O mundo tem de tudo. Mas quem eu quero ser nesse mundo? O que eu quero fazer nesse mundo? E a gente vai... Eu vou ver se depois eu faço uma pesquisa, um link de pesquisa anônimo, eu coloco lá no grupo, porque eu quero entender um pouquinho os sabotadores, os bloqueios, os impedimentos, as feridas, pra gente ir trabalhando nas próximas meditações, tá bom? Sexta-feira a gente tem a nossa live, primeira live de mentalidade e performance. Eu tô vendo pra fazer a live de Evangelho no Lar no sábado, acho que vai ser legal o sábado, porque a energia é mais leve, né? E eu quero fazer uma coisa bem assim, a gente repassa o Evangelho e fazer uma meditação bem gostosa, tá? Eu tenho que me preparar também em vários aspectos, inclusive energético, pra poder estar bem e poder mamar isso pra vocês. Bom, gente, amo vocês, gratidão, estamos juntos, sexta-feira tem mais, a gente vai se falando lá pelo grupo, tá, gente? Tem o grupinho aí, Denise, Michele e Mari, a gente tem o nosso grupinho Continua Ativo, se quiserem falar por lá, o que é mais... A gente já se conhece mais por lá, tem mais privacidade, fiquem à vontade. E, gente, um maravilhoso dia pra vocês, gratidão mil e sexta-feira tem mais, beijo, amo vocês, tchau, um ótimo dia, tchau.